Pessoal, assistam esse vídeo até o final que eu tenho um recado pra vocês, tá bom? Eu tenho uma surpresinha. 안녕하세요, 혜연이의 해나입니다. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo uma série de vídeos mais focado pra quando você for fazer viagem pra Coreia. Da outra vez nós vimos sobre transporte público da Coreia, que é maravilhoso. Mas a Coreia, se você tá indo pela primeira vez, tem uma outra coisa que também é muito, mas muito maravilhoso, que são as comidas de rua. Que nem eu falei no outro vídeo, nós temos essas barraquinhas, esses quiosques dentro das estações de metrô. Então, junto a esses quiosques, hoje eu vou apresentar algumas comidas de ruas que você não pode deixar de experimentar quando for pra Coreia, e também vou falar como você pode pedir elas, algumas frases que seriam muito úteis quando você for pra Coreia e quiser pedir uma comidinha. A primeira é tteokbokki. Se você já tá assistindo, já anda assistindo alguns programas coreanos ou até novelas coreanas, os dramas, vocês já devem ter se reparado que os personagens são tarados e taradas por um prato chamado tteokbokki. 진짜 오랜만에 먹네. Ela consiste de uma massa de arroz que nós chamamos de tteok. E nós fazemos um molho à base de pimenta, sim, por isso que ele fica super vermelho. E lá a gente coloca algumas outras verduras como cebola, cebolinha e outras variedades, dependendo do seu gosto. Omu, que é massa de peixe. Tteokbokki você pode pensar até como sendo quase uma comida de coreanos quando eles estão numa fase estressada, sei lá. Não é assim somente pra você comer quando tá estressado, mas a gente costuma dizer que nós comemos tteokbokki para desestressar. Como ele é apimentado, nós gostamos de desfazer o nosso estresse, digamos assim, quando estamos comendo algum prato bem quente e bem apimentado. Talvez você esteja pensando, nossa, os coreanos são meio loucos. Mas quando você se acostumar, vocês vão saber do que eu estou falando. Tem algumas casas, restaurantes, que eles são especializados em tteokbokki e eles até têm variedades, níveis de variação de pimenta. Eles têm um grau zero, mas quando eles falam grau zero, não quer dizer, não sejam enganados, por favor, que eles não tenham pimenta. Eles têm, a não ser que o nome diga assim, com kanjang, sei lá, tipo kanjang tteokbokki, que ele claramente diz que o tteokbokki é feito de shoyu. O tteokbokki nunca vai ser sem pimenta. Eu deixo essa dica bem clara pra vocês. Nesses lugares que vendem tteokbokki, normalmente eles vendem outras coisas também, como 어묵꼬치 ou 꼬치어묵, tanto faz, 순대 e 튀김. 그러면 우리 순대랑 이거랑 1인분씩 시키고 요거는 계속 먹자. 네네. 자, 추우니까 이거 뭐 한 잔씩 해. 어묵꼬치. Omu é aquela massa de peixe que eu falei pra vocês, e eles têm vários formatos. Kochi quer dizer espetinho, então o que que nós fazemos? Eles pegam um omu que ele parece uma folha, ele é quadradinho assim e ele é mais fininho. E eles dobram na metade e eles colocam assim no espetinho pra ficar nesse formato, e eles fazem um ensopado daquilo e... Meu Deus do céu! O melhor prato que você vai experimentar no inverno. Ó, quem estiver indo pra Coreia final do ano, início do ano, ó, tá aí a dica. Sundae. Sundae. Se eu explicar um pouquinho pra vocês do que ele é feito, vocês vão sentir um pouquinho. Eles misturam meio que tripa e meio sangue, assim. É tipo um chouriço, só que versão coreana. E lá dentro eles colocam várias verduras e também colocam um macarrãozinho. Tem várias misturas. Outro ponto interessante sobre esse prato é que cada local eles têm uma receita diferente. Então sempre procurem saber, ainda mais se você for vegetariano ou vegano, se esse sundae é versão vegano ou vegetariano ou não. 튀김 significa frituras. Lá na Coreia, nesses mini restaurantes, tem algumas versões de frituras. Nós sempre temos o mandu, né, que é tipo um gyoza coreano, batata doce, pimenta recheada, e eles têm uma fritura de enroladinho de alga. Muito gostoso. O que eu sempre comia quase todos os dias na Coreia quando eu tava lá é tteok twi sun.
é um prato que eles fazem um combo com tteokbokki, 튀김 e sundae. Quando você pega 튀김 e sundae e molha assim naquele caldo de tteokbokki, você come, Jesus amado, meu Deus, não tem coisa melhor. Tem também a versão kim tteoksun, que é kimbap, tteokbokki e sundae. Aqui o kim quer dizer kimbap. Todos esses pratos que eu falei até agora vocês já devem saber, já devem ter visto em algum drama coreano. Os próximos é que são muito interessantes. O primeiro é grelhado de lula. Só que não é aquela lula que a gente fatia assim, faz redondinho. A gente pega a lula inteira e eles passam um molho que fica meio adocicado assim, e eles colocam na grelha direto assim, sabe? Nossa, fica muito gostosinho. E tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essas comidas de rua, assim como esse grelhado de lula, ele fica meio pegajoso assim depois de você comer por causa do molho ou da calda. Então uma dica é você sempre andar com alguns guardanapos na sua bolsa quando você estiver por aí rondando e comendo todas as comidas de rua, viu? Como eu já falei que as frituras são coisas mais gostosas do mundo, além daqueles 튀김 que a gente come normalmente junto com tteokbokki, existem outros, como se fosse chips. Tem de vários tipos, mas normalmente o que você mais vai encontrar é de batata doce. Eu particularmente prefiro batata doce do que batata frita. Que coisa absurda. Porque batata doce eles cortam mais fininho e ele fica mais crocante, sabe? Outra coisa que representa muito comida de rua coreana são esses dois pratos que eu vou falar agora, que eles são muito mais facilmente encontrados no inverno. Castanha assada e 붕어빵. Castanha assada, para ser mais exata, eles pegam uma castanha, que aqui no Brasil chamamos de castanha portuguesa, castanha de Portugal, e eles pegam uma chapa de aço e eles ficam assando, sabe, essa castanha. E no final ele fica bem escurinho e uma hora ele até abre um pouquinho e eles te colocam assim num saquinho de papel, de acordo com o valor que você pagar, eles colocam um pouco. Você chega em casa, descasca, porque assadinha ele fica muito mais fácil de descascar, você descasca na hora e come. 붕어빵 é um pão que eles fazem, que tem o formato de um peixe. Só tem formato, gente, pelo amor de Deus, não tem gosto de peixe nenhum. Ele é recheado. O mais comum é recheio de azuki, aquele feijão que os orientais fazem muito para fazer recheio de coisas doces. Então, é esse recheio. Mas hoje em dia lá na Coreia tem muitos assim de creme, recheio de creme, ou até recheio de creme de chá verde. Eu experimentei uma vez, achei muito bom. Uma outra coisa que eu fui pra Coreia e eu amei, não é assim uma coisa típica da Coreia, mas é batata em aspiral. Eles cortam a batata de um jeito que quando você puxar, ele fica no formato de aspiral. Eles fritam isso e ainda depois eles passam um molho. Tem vários molhos, você pode escolher pra passar e caraca, é uma coisa muito gostosa. Eu acho que até supera a batata frita, hein? Que coisa absurda. Mas ele continua sendo batata frita. Barba do dragão. Eu conheci muito mais como enroladinho de linha, porque ele literalmente parece um monte de linha muito fina enrolada, mas na verdade ele é mel. Eles fazem uma mistura assim de mel para ele ficar bem durinho e eles vão fazendo dobradinhas dele. Depois, quando ele chega numa finura muito fina, eles recheiam, né, com várias castanhas, fazem enroladinho e te colocam numa caixinha pra você poder ir comendo, levar pra casa e dar de presente pra alguém. Os próximos pratos são coisas assim que são muito da minha infância, que é o 뻥튀기 e o 볶기. 뻥튀기 tem alguns que são de arroz e tem outros que são de milho. Mas tem um que o formato dele é achatado e redondo, e esse daí eu sinceramente eu não sei qual que é a base dele, mas é o mais gostoso. 튀기 vem de 튀기다, quer dizer que a gente aumenta, triplica, quadriplica. E pão é uma onomatopeia, é um barulho que a gente imita. É muito da minha infância, eu andando assim na rua, perto da minha casa, e tinha esses senhorzinhos com essas máquinas de 뻥튀기.
E por último, é o Popki. Popki, na verdade é um puro açúcar, mas é tão minha infância. Derrete o açúcar e você põe um ingrediente para ele dar uma aumentada, né? E ainda ele no estado líquido, você coloca ele numa chapa e põe um molde em cima e você aperta. Não vai já sair cortado na hora, mas depois você pega um palito de dente e tal, vai molhando, e se você conseguir cortar bem certinho no formato que você prensou, você ganha outro de graça. E como eu prometi no começo do vídeo pra vocês, algumas frases que vocês podem usar justamente para pedir esses pratos. Eu já comentei em outros vídeos mais antigos que quando você pede alguma coisa, nós falamos 주세요. Mas também eu comentei que 주세요 vem de 주다, de dar, claramente pedindo, mas em outros casos 주세요 é usado apenas como por favor. Ele perde o seu sentido de me dá aí. Então, quando você vai nessas barraquinhas, você pode falar o nome do prato, por exemplo, 떡볶이 하나 주세요. 하나 aqui quer dizer um. Só que tem um outro detalhe. Quando você pede essas comidas na rua, esses como poqui, frituras, essas coisas, você vai ver que é 한 개, de unidade. Agora, quando você pede pratos que não tem como definir um, porque como é que você vai pedir um tteokbokki? Ela não vai te dar um top, entendeu? Quando for pratos assim, você pede 1인분, que é porção para uma pessoa. Nesse caso, você pode falar tteokbokki 1인분 주세요. E o recado que eu queria dar pra vocês é que eu finalmente estou lançando um curso de coreano. Empolgante! Como vocês sabem, eu gosto de dar um curso pra você entender, pra você conseguir falar, sem essa de, nossa, perfeição. Então eu pensei, gente, como é que será que eu posso ensinar o coreano de forma divertida, simples e sem ficar socando muita gramática pras pessoas? E daí surgiu essa ideia de coreano para viagem. Então eu estarei lançando no dia 28 de janeiro o meu primeiro curso de coreano focado para viagens. Então eu espero todos vocês nessa live para eu poder explicar melhor sobre esse curso, como é que vai ser, e também para você pegar um monte de dicas, para você pegar um monte de palavras, frases que você pode usar e abusar na sua viagem para a Coreia, tá bom? Espero que tenham gostado e beijos, é isso. Annyeong!